Bom dia, bom dia. Então, estamos aqui com o arcano do dia sim. Nossa reflexão do dia. Aproveitando para fazer um convite para você, dia 8 de dezembro, eu vou estar realizando um evento 100% online, 100% gratuito. Você pode se inscrever aí no link na bio, vai estar evento gratuito, inscreva-se aqui. Ou se você abrir agora mesmo, pode estar workshop Encontro com o Tarô. Então você vá lá e marque essa data, será às 20 horas, 19h30, 20 horas. Né? Deve estar lá bem especificado direitinho. E nesse evento eu vou estar mostrando porque o tarô pode ser para você. Como ele pode ser utilizado na sua prática profissional, com seus clientes, se você é um terapeuta, um profissional que trabalha com desenvolvimento humano, ou se você é um buscador, uma pessoa que está comprometida com o processo de evolução pessoal, de crescimento pessoal e aberto a esse tipo de recurso terapêutico, a essas práticas, né, que mexem, mobilizam imagens arquetípicas. Então, gente, vamos lá. Aqui, tomando uma respiração profunda, vamos fazer o nosso estudo e a nossa reflexão com o nosso arcano do dia. Vamos ver quem é que dá o ar da graça aqui hoje. Vamos ver. Vamos lá. Opa. 2 de espadas. 2 de espadas. A carta do impasse, vamos dizer assim. Tem algumas formas de se ver essa carta, de se olhar para essa carta. Uma delas diz respeito justamente a isso. Aqueles momentos em que eu estou no impasse mesmo. Eu tenho 2 ideias, eu tenho 2 possibilidades, 2 caminhos à minha frente. E em algum momento eu não vou poder ficar nessa posição para sempre. Esses 2 caminhos, eles me convocam, me convidam a uma reflexão, a uma escolha, a uma decisão. Então, quando aparece o 2 de espadas, é uma carta que fala do nosso momento de pausa, que pode ser isso também, né? Uma parada, eu não tenho condições nesse momento, eu não tenho a paz necessária, eu não tenho os elementos necessários, ou eu não tenho a coragem necessária, ou a situação, o contexto para poder tomar essa decisão. Então eu fico nesse espaço aí, às vezes pode ser um espaço de isolamento, de congelamento, pode ser de silêncio também, né? Não é toda negativa a carta. Às vezes a gente precisa, sobretudo se são decisões muito importantes na nossa vida, a gente precisa de um espaço de silêncio. Esse é o aspecto positivo dessa carta, porque ela fala de não agir por impulso, de sentar, de dar-se um tempo antes de tomar qualquer direção, antes de avaliar mesmo, colher dados, avaliar de uma forma não emocional, se ela aparecer como conselho, tá bom? Se ela aparecer como conselho, diz, olha, esse é o momento em que você precisa obter elementos assim, ativar, acionar a sua racionalidade e realmente não escutar muito os seus sentimentos, os seus instintos, o seu emocional, que aí está representado nesse mar aí atrás, assim como ela está com as espadas cruzadas na frente do coração, né? E os olhos fechados. Então, eu não quero me deixar influenciar nesse momento dessa decisão pelas aparências, por aquilo que está ali somente à vista, né? Que os meus olhos conseguem acessar, aquilo que eu julgo a partir do meu olhar. Então eu preciso aqui estar voltado para dentro, eu preciso estar no momento de silêncio para tomar essa decisão. Então esse poderia ser um aspecto positivo de conselho.
Quando ela fala está numa posição de bloqueio, essa carta mostra uma posição de medo. Medo, eu estou ali sentada, parada, assim, com toda a vida acontecendo atrás de mim, aí nesse mar, com muito medo, né? E aí eu me viro de costas para esse emocional, ou eu mantenho as vendas nos meus olhos porque eu não quero ver. Eu não quero ver, eu não quero tomar nenhuma decisão. Eu quero ficar aqui nesse lugar, sabe? Porque decisões sempre implicam em alguma coisa que eu vou perder, em alguma coisa que eu vou ganhar. Talvez conflitos que eu precise enfrentar. Então, nessa posição de bloqueio, ela fala dessa impossibilidade, que pode ser momentânea ou pode ser um padrão de comportamento. Isso vai ser definido a partir das outras cartas na mesa e também o tarô, a gente, para que realmente aconteça um processo terapêutico a partir de leituras do tarô, a gente vai percebendo o padrão, se é um padrão do nosso cliente, né? A partir das conversas com ele, a partir de outras abordagens também que eu possa estar utilizando e também a partir de outras tiragens, outros momentos, o discurso dele, da história de vida dele, a gente vai avaliando se isso é um padrão. Se isso é um padrão, né? Então, se é um padrão, a gente precisa entender que mar é esse aí, que emoções são essas e o que é que ele está evitando ver. O que é que o coloca nesse estado de congelamento, Tem um autor que chama essa carta, o Crowler, de paz, né? Então, muitas vezes, as nossas defesas, na verdade, a gente coloca defesas para se proteger. Ninguém coloca defesas se não se sente ameaçado. Então, se eu me coloco nesse momento, às vezes, quando a gente está numa posição de defesa, a gente sente que ali é o nosso porto seguro, né? Porto seguro. E não é tão seguro assim, porque eu estou de costas para o mar. O mar é algo totalmente desconhecido. O mar, ele não é estável, não é um ambiente seguro. Do mar pode vir tudo, pode vir qualquer coisa. Eu estou ali naquela figura de costas para o mar, de costas para a possibilidade de perceber os aspectos meus inconscientes que me estão permitindo estar nesse lugar. Então a pergunta é: eu preciso de silêncio e de paz para tomar alguma decisão. Mas eu não posso ficar nesse tempo, nesse ponto, para sempre. Que elementos eu preciso? Que dados eu ainda preciso reunir? E quanto tempo eu preciso para fazer isso? Ou a outra pergunta: o que é que me assusta? O que é que me assusta? O que é que me está impedindo de avançar? O que eu acho que aconteceria no meu imaginário ou pelos fatos que eu conheço se eu tomasse uma decisão? Qual o cenário mais negativo? Porque às vezes o cenário que a gente pinta é o que produz esse estado de congelamento. Nem sempre as coisas se desdobrarão da forma como eu pinto. Então, qual o pior cenário? Quando a gente começa a desconstruir esse cenário que a gente pinta, então a gente começa a ver a realidade, analisar as coisas realmente com clareza, com lucidez e às vezes os medos tendem a se diluir, né? A gente vê que é somente um processo de ansiedade, né? Às vezes uma crença limitante que nos coloca nessa projeção de um futuro, a partir de uma decisão que eu tome, de um futuro negativo. E nem sempre é assim. E se for muito bom? E se for maravilhoso? E se for divino? Transformador? Libertador? Nem sempre. Há uma decisão, ela implica em um desdobramento negativo. Quando a gente toma uma decisão, normalmente a gente está procurando uma solução melhor, uma solução mais construtiva. Então, esse abrir-se para perceber as questões inconscientes que eu não estou conseguindo, o meu emocional, o quanto que está envolvido, tirar a venda dos olhos para poder olhar para a realidade e dizer: é isso que eu tenho. Esses aqui são os fatos. Essa é a situação em que eu me encontro. Então, isso também pode ser extremamente positivo se ela aparece como bloqueio. Então, você já chegou, alguém diz aí, pois é, essa tiragem, você escuta a gravação completa, Ju,
E sim, todos nós passamos por esses momentos, né? E às vezes não só todos nós passamos por esses momentos, como às vezes no nosso dia a dia, né? E dependendo, às vezes no trabalho também, no ambiente de trabalho, que a gente se depara com situações muito delicadas, não pode se expressar, tem que pisar em ovos, como se diz, né? Tem que estar medindo as palavras, não pode dizer as coisas como elas vêm, a gente precisa de uma contenção, porque cada palavra, cada atitude, cada escolha que eu faço tem implicações. No ambiente profissional, se você tem um cargo de liderança, sobretudo de responsabilidades, as implicações e os desdobramentos de cada decisão que você toma, elas podem ser assim bastante desafiadoras, bastante comprometedoras também. Então, às vezes é natural que a gente fique assim nesse congelamento, né? Meu Deus do céu, e se quando tem uma responsabilidade diante de uma decisão. Isso vale para um ambiente de trabalho, vale para qualquer coisa relevante na nossa vida, um relacionamento. Eu estou no momento de, por exemplo, posso estar no momento de decidir entre se eu permaneço numa relação ou se eu saio dessa relação, porque ela não está sendo mais construtiva para mim. Mas, no entanto, se tem aí filhos envolvidos, tem situação financeira envolvida, tem um vínculo que foi construído durante muitos anos, então tem muita coisa para ser medida e pesada. Mas, ao mesmo tempo, tem algo do lado de lá que me faz sentir vivo, que me convida a crescer, evoluir. Então, essas duas coisas aí, se eu tomo uma decisão aqui equivocada, simplesmente baseada no impulso, eu posso me arrepender muito. Então, essas são situações de impasse na nossa vida, né? Se eu falo aquilo, se eu não falo... eu estava aqui com a situação e pensando, meu Deus do céu, eu falo a verdade? O que é falar a verdade? Você já se viu em situações em que você fala assim, eu omito alguns elementos, ou eu deixo estar, ou eu sou totalmente franco e verdadeiro nessa situação? Se eu for totalmente franco e verdadeiro, eu estou construindo uma relação mais honesta. Mais honesta. Mas será que se eu for totalmente franco e verdadeiro, a outra pessoa vai ter condição de receber essa verdade? Não vai entrar aí num labirinto interno, numa loucura interna? Então, às vezes a gente se vê nessa, eu digo, eu não digo, eu escuto o meu coração, escuto o meu racional também nesse impasse, né? E aí acaba dizendo e pagando o preço. Qualquer decisão que a gente tome, qualquer direção, ela tem os seus desafios, tem os seus ganhos e tem os seus desafios. Se não fosse assim, a gente não estaria nesse dilema. Não é verdade? O dilema ele vem quando as situações elas parecem ter o mesmo peso. Qualquer decisão que eu tome vai me trazer algo que eu precise lidar, talvez algum conflito, alguma coisa que eu precisa enfrentar. Então a gente às vezes prefere ficar nessa zona aí, esperando que alguma coisa aconteça, alguém decida por nós, ou as circunstâncias, ou o que for. Se a gente puder, às vezes, esticar isso, a gente estica. Às vezes é um caminho. Pode ser um caminho. Então, como é que eu vou saber se essa carta aparecer como conselho? Se aparece como conselho, não tome nenhuma decisão agora. Primeiro, você não está pronto para tomar nenhuma decisão. Você não está pronto, simplesmente. Ou se você tomar uma decisão agora, ainda vai ser muito mobilizado pelo medo. Pelo medo. Então, se ela aparece como conselho, tá certo? Espere, reúna mais elementos, medite, encontre um espaço de silêncio para que você tenha mais elementos para tomar uma decisão com mais segurança, com mais paz interna. Eu vou ler aqui Quando cegado pelo desconhecido, posso confiar em mim para me mover em direção à luz. Esse é Dividentes da Luz. Então, esse centramento interno, aí eu não posso escutar nenhuma voz externa, né? É voltar-se para dentro, a escuta interna. É isso, gente, essa fica aí a nossa reflexão do dia, né? Então, vamos com calma, com paz,
na harmonia interna, no centramento, que no momento certo a gente vai ter nessa atitude os elementos que precisa para poder se mover dessa situação, desse impasse. Tá bem? Então, para quem chegou agora, já pode acessar aí na bio, o link vai estar lá, Encontro com Tarô Workshop. Vai ser uma aula gratuita que eu vou dar no dia 8 de dezembro, o encontro, onde eu vou mostrar, apresentar aqui possibilidades para você que não conhece ainda ou já conhece alguma coisa do tarô, mas dentro de uma outra abordagem e gostaria, sim, de enriquecer a sua jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal ou a sua jornada profissional como terapeuta ou como pessoa que conduz o processo de crescimento pessoal. Então vá lá, marque aí, agenda essa data que eu vou estar com vocês no evento online ao vivo, gratuito. E é isso. Um grande abraço e até breve. Tenha um excelente dia.